Bem-vindos ao canal Mais Uma ou Duas Opiniões, canal relativo a animes, mangás e qualquer outra coisa que me der na telha. Se você estiver achando ruim, se inscreve! E aí, galera? Tempinho sem postar, né? Só que não, né? Já teve vídeo no domingo, agora tem outro vídeo na quarta-feira. A gente tá cumprindo a programação, a gente tá sendo pessoas direitas, né? Cumprindo a programação à risca, ó. De pessoas direitas, né? Isso. A gente, só pra poder, antes de a gente começar o vídeo, certo? Só dizendo uma novidade pra vocês, que eu quero que vocês fiquem atentos no canal, que vai ter novidade no domingo, certo? A gente vai finalmente dar sentido ao nome Mais Uma ou Duas Opiniões, certo? Vamos finalmente concretizar este canal, certo? Então, preparem-se para as novidades. O episódio de hoje, vamos voltar ao vídeo? Vamos voltar ao vídeo. O episódio de hoje vai ser sobre o Afro Samurai e o leitor de pensamentos, que vamos falar sobre tudo o que aconteceu no último episódio, que eu estava comentando na quarta-feira passada. Se você não assistiu, eu espero que você assista, certo? Eu vou pedir pro meu editor colocar o cartaz aqui em cima, certo? Do pedido do coisa, né? Do último episódio, para você dar uma conferida. Aí, vamos lá, vamos voltar ao episódio? Vamos voltar ao episódio, porque a gente não tem muito tempo, eu quero deixar esse vídeo mais certo possível para poder não ficar cansativo para você que me assiste, certo? Então vamos lá. O episódio já começa com o Afro Samurai, né, voltando ao passado, certo? Num período passado dele, quando ele era mais jovem, provavelmente ele deveria ter uns 9 anos naquela época, certo? O que acontece? Ele está sendo atacado, perseguido por outros bandidos, e enquanto isso está sendo perseguido, ele tenta evitar ao máximo, certo? Que sua bandana, que ele usa amarra na cintura, porque ele não amarra na testa, né? Amarra na cintura aqui, né? Nas barriguinhas, nas tetinhas, né? Que seja capturada, né? Que alguém roube a sua bandana. Só que, infelizmente, como ele era pequeno e não tem experiência com a espada, eu acho que o pai não teve tempo para ensiná-lo o caminho da espada ou qualquer coisa do tipo, certo? Até porque se fosse para ensiná-lo, provavelmente ele teria que pegar o número 2, depois da número 2 tentar desafiar o pai. Então, eu acho que não daria muito certo. Mas enfim, ele sai, é perseguido pelos bandidos. Como ele é perseguido pelos bandidos, ele acaba perdendo a sua bandana e, por incrível que pareça, desde a morte do pai dele, ele andava com o crânio do pai dele. E o crânio do pai dele é destruído, certo? Os caras ainda fazem um joguinho de bola. Você quer a cabeça? Você quer? Você quer, né? Então toma lá pegar ele. Vai pegar e o cara mete uma escopetada de bastão, certo? Voltamos, né? Depois logo isso, voltamos ao presente. Lembrando que no último episódio, ele foi destruído. Destruído não, ele perdeu pro carinha com um RPG, né? O cara chegou aqui, ó, receba do RPG, deu lança-mísseis nessa testa miserável, né? Tomou um tiro de bazuca, certo? Caiu no desfiladeiro, sem contar que ele já tinha sido envenenado. A gente descobre nesse episódio que a confirmação que ele tinha realmente sido envenenado, certo? Como ele foi envenenado, ele já estava fraco, fudido, certo? E tomou queimaduras devido à explosão da RPG. Foi socorrido pela Okiko, uma pequena cidadã da vila, né? Muito caridosa, muito gente fina. Tá, né? E é socorrido, e ela pede pra ele não se mexer, pra ele continuar parado e tal, porque ela tava cuidando dele e tal, sem nenhuma segunda intenção. Ela só queria cuidar da criança, né? Ele viu aquele homem negro, alto, musculoso, sabe? Todo sarado, ferido. Ela quis cuidar da criança. Tá, né? Aí depois a gente volta ao passado, certo? Vemos que o pequeno Afro Samurai, depois da derrota pelos bandidos e perder a bandana, ele é resgatado pela Otsuru, né? Otsuru e o Dino, né? Dois grandes amigos dele no futuro, que vão ficar grandes amigos dele. No início, o Afro não falava com ninguém, ele era muito fechado, depois que ele foi resgatado pelo dojo lá do mestre lá muito bizarro, certo? Ele é resgatado por esse mestre, junto com o Dino e a Otsuru, e começa a conviver com o pessoal ali, porque o mestre informa pra ele que ele resgata órfãos que morreram ou perderam. Morreram? Ele não tem como resgatar ninguém que morreu, né? Mas deixa pra lá. Ele resgata os órfãos de guerra, né? Órfãos atacados pelos bandidos e qualquer outra criança, certo? Ele começa a resgatar e começa a treinar eles no estilo da espada e tal, né? Começa a ser treinado. Depois disso a gente volta pro futuro, a gente vê o quê? Que ele tá sendo, o Afro Samurai, né, na atualidade, ele tá sempre sendo perseguido, tá sempre sendo procurado
tá todo mundo atrás dele pra poder pegar aquela bandana. Então parece que, se eu não me engano, tem uma espécie de androides. Acho que aqueles ninjas que aparecem são androides que ficam o tempo todo rodeando o Afro pra poder pegar a bandana, saber qual é o momento certo pra atacar e tal. Como o Afro percebe, ele dá uma quebrada de pescoço básica, né? Dá aquela quebrada de pescoço e tudo mais, certo? Como ele dá essa quebrada de pescoço, ele fica mais aflito e começa a pensar, né, no que acontece ali. Porque, tipo, ele estava sendo observado o tempo todo e aquela menina não percebeu que ele estava sendo perseguido o tempo todo, certo? Mas voltamos, logo após isso a gente vê o Ninja, o foleiro Ninja, né? Porque o Ninja é foda, pra cacete, né? E fica lá tentando o Afro Samurai a dar uns pega na Okiko, né? Olha só, o Kiko aí, no jovem, né? Vai dar aqueles pegadinhas, né? Faz aquele negócio, faz aquele tudo, faz aquele negócio, né? E tal, né? Editor, me ajuda aí, bota aquela carinha, rapaz! Aquela carinha, né? Ele faz, né? Dá todo aquele jeito. Arrumar essa camisa aqui, né? Dá todo aquele jeitozinho e tal, pra poder dar uns pega na Otsura e tal, né? Mas eu trato daquela mulher, meu jovem. Você tá aí, eu entendi muito bem que você abandonou todas as suas emoções, todas as personalidades em prol da sua vingança, né? Mas, né, meu jovem, espero que você não tenha abandonado as suas masculinidades. Ô, rapaz, olha aquela gostosa ali, ó. Dá uns pega naquela gostosa. Ô, menino! Ô, menino! Né? Depois a gente volta pro passado, certo? No período do passado, a gente vê que eles estão tentando arrecadar dinheiro, certo? Na época do orfanato, na época do dojo, onde o Afro foi resgatado. Ele começa a tentar pegar vender cogumelos, tá ligado? Cogumelos. Tem que vender, no caso, os vegetais, as coisas que eles plantam para poder conseguir dinheiro e comprar outras coisas, além do sobreviver somente de peixe e arroz e a sopa, certo? Porque no caso, logo no início da treta, a gente vê o quê? Que o Afro só come a sopa, arroz, verduras, as coisas comuns, fáceis de serem achadas ali por perto, entendeu? Porque como eles são um dojo, eles são facilmente, são um dojo pobre, certo? Então eles precisam de comida para poder alimentar as crianças. Pelo que eu vi ali, tem cerca de 20 crianças, certo? Umas 20 a 30 crianças ali naquele dojo, porque tem bastante gente, rolam até umas treta lá por causa de briga por peixe, pensando que era carne quando eu vi depois, certo? Mas só que ali é briga por peixe. Nessa venda dos vegetais, a gente percebe que o Afro, né, ele fica interessado porque ele ouve que os carinhas que estão passando por ali estão comentando sobre o número 2, que dizem eles que o número 2 voltou à cidade, certo? Tá na cidade ainda por ali pra fazer alguma coisa, só que eles não sabem ao certo. Só que o número 2 voltou à cidade e tá por ali. O Afro Samurai fica interessado naquilo, certo? E vai atrás daqueles caras mais tarde, se deparando com um carinha, né, que tava comentando sobre a volta do número 2 em um motel, né, um cabaré, um motel, né, motel, num cabaré lá, fazendo coisas ilícitas, aquele menino safadinho, fazendo coisas ilícitas. O Afro chega lá, né, e pede informações sobre o número 2. Quando ele chega lá, ele ele enfia a espada no pescoço do cara, né, dá uma meia com uma espadada, dá um banho de sangue na putinha que tá do lado, certo? A putinha desmaia, né? Lógico, vendo aquela cena, quem é que não desmaiaria, né? Quem é que tomaria um banho de sangue lá do parceiro lá da treta, né? E não desmaiaria. Pensando que tinha terminado o serviço, certo? O Afro sai, só que o cara ia dar uns tiros, né? Ainda dá um tiro. Dá um tiro no pé do Afro, só que não acerta, tá? Fica ali pelo pé, por ali, né? Acerta por ali num pedaço de pauzinho. E o cara avisa pra ele que se você luta para matar, você deve finalizar o serviço. Você não deve matar e deixar o cara meio morto, você tem que matar o cara e finalizar, certo? Então, a gente já percebe que a primeira lição de vida da caminho da espada sanguinária, né, do Afro Samurai, é matar os seus oponentes. Beleza. A gente, logo depois disso, o cara se mata, certo? Pega a arma dele e se mata. E o Afro vai embora, né? Relembrando o primeiro episódio, as coisas que aconteceram no primeiro episódio. Ele presenciado o pai dele perdendo a cabeça, a morte do pai dele. Depois ele vê aquele negócio que ele matou um cara pela primeira vez.
entendeu? Matou um cara ou viu um cara morrendo, né? Ele quase finalizou o cara, né? Mas acho que ele tava meio morto, né? Beleza. Matando o cara, perde a cabeça e tal, começa a vomitar, tem aquele coisa lá, ele tem um certo desmaio. Aí a gente vê que o mestre dele pega ele no flagra, percebe que ele saiu para trás do número 2, essa bandana número 2, vê que ele tem esse estilo de vingança, ele é vingativo, para tentar evitar que o Afro saia desse caminho, certo? Ele proíbe o Afro de fazer qualquer coisa, né? Diz que ele está movendo a espada dele da forma errada, certo? Que a vingança não é um bom resultado, não é o que o caminho da espada oferece para ele, certo? Depois a gente volta ao presente, certo? Vemos a nossa querida Okiko, né? Okiko, né? Chamando o Afro, né, que já estava se sentindo bem melhor, né, já estava revigorado depois do tratamento, né, especial, né, da nossa querida Kiko, né, passando remedinho nele, fazendo todo aquele carinho, fazendo toda aquela coisa, né, dando aquele trato, todo aquele carinho, e pedindo pro Afro ficar com ela até o evento do carnaval não, do ano novo, né, um festival que estava tendo na vila dela, que seria no dia seguinte, né, para ele não ir embora e ficar com ela lá, certo, para poder assistir com ela e tal, né, e tudo mais. Logo após isso, o Ninja aparece novamente com a seguinte informação. Eu só me lembro, a mais importante informação é essa, que se você não der um trato nela, eu darei, entendeu? Meta chulepa nela, menino, meta chulepa, chulepa aquela menina. Certo, voltamos ao passado, né, depois dessa tretazinha do Ninja, uma pequena aviso do Ninja, voltamos ao passado, onde o Afro, né, é cercado pelos carinhas, né, mas antes disso ele já começa a mostrar sua paixão pela Lemonade, né, uma velhinha, né, que forma para ele, que diz que se digamos assim, o céu tivesse sabor, seria o sabor da limonada dela. Então, essa limonada era muito boa, ou não, porque o resto dos aprendizes do dojo e tal, do dojo lá, não gostaram do sabor da limonada. Ele adorou, tanto é que repetiu novamente. Você repetiu ele novamente, pleonasmo, filha da puta. Voltou, né, deu aquele negócio, deu aquilo tudo, bebeu, só que depois disso ele é cercado pelos amigos daquele carinha que ele matou, né? E o Afro parece que mostra uma melhora gigantesca, né? Depois de passar pelo pequeno treinamento que é oferecido pelo dojo, parece que ele passa pela melhora gigantesca do uso da espada e, rapaz, o cara fica excepcional, entendeu? Dilacera praticamente todo mundo, sobrando somente 2, certo? Esses 2, o pessoal do dojo chega lá para ajudá-lo e o Dino, certo, aparece lá para poder ajudá-lo, né? O Dino, que usa o estilo das 2 espadas, né? O pequeno mini Zoro, só falta a terceira espada, né? E derruba o cara com bastõezadas no meio da boca do estômago. Ok, a gente voltamos ao presente, certo? Que termina nessa parte e tal, o Afro sendo ajudado pelos amigos, porque o Afro tava correndo perigo, ele não tem muita experiência com a espada e tal, e ele tava cercado também. Ele é ajudado pelos outros órfãos que chegam depois. Então deu tudo certo até esse momento, certo? Só que a vida do protagonista é sempre uma merda, todo mundo sabe disso. Então vamos ver como é que vai terminar aqui nos próximos episódios. Depois disso, a gente volta ao futuro, tá lá no festival lá com o Kiko, né? Ele é o Kiko, vendo o festival, rola umas atrações, rola umas tretas, ele passa a mão nas costas dela e tal, não vou dizer o que é que rola exatamente. Ele passa a mão nas costas delas e sente aquilo tudo, né? Ô, bebê! Né? E passa a mão nas costas dela e ele percebe uma seguinte coisa, que a Otsuru, na verdade, troquei. A Okiko, na verdade, é Otsuru. E a Otsuru tá com uma cicatriz enorme nas costas, que a gente não sabe exatamente o que foi que deu aquilo ali. E ela informa pra ele que ela trabalha para o clã dos sete vazios, ela é uma ninja do clã dos 7 vazios, onde esses caras estão atrás, certo, da informação do estilo de luta do Afro Samurai. Porque eles querem fazer alguma coisa com o estilo de luta do Afro Samurai, só que ela não diz que não consegue e tal, e acaba destruindo o celular dela. Certo? Depois disso, a casa dela é atacada, né? Ela acaba morrendo no impasse, porque o número 2 lá finaliza ela com uma espécie de lança. Finaliza ela, pega pelo peito e tal, dilacera a pequena criança, né? Infelizmente, a pequena Otsuru morreu.
né? E o Afro Samurai lá parado, olhando, não fez nada, né? Vai embora, sai, leva o corpo dela, acho que ele provavelmente enterra, né? Que ele sai vivo, logicamente. E a gente termina o episódio da seguinte forma: com o Afro Samurai caminhando, irritado, e o Ninja pega o pequeno pente de cabelo que o Tsuru tinha, que ela tentou matá-lo no ato da treta, mas só que ela não conseguiu, ela tava sentindo orgasmos. Ai, aquela carinha, novamente. Ok, vamos lá, editor, me ajuda aí, bota aquela carinha aí, certo? E coloca, faz lá, bota um pentinho lá no cabelo do Afro Samurai. E assim a gente termina o episódio, certo? Lembrando, aí a gente termina o vídeo por aqui. E só mais uma coisa: se você gostou do vídeo, certo? Não esqueça de dar aquele like, certo? Para poder promovê-lo, divulgá-lo nas redes sociais e no próprio YouTube, certo? Lembrando que essa vai ser uma série semanal, vai ter toda semana. Vai ter um episódio novo sobre o Afro Samurai. São 5 episódios, lembrando, são somente 5 episódios. Da próxima semana vai ter mais um episódio. E a gente termina por aqui, que já deve estar em 16 minutos. Foi mal, eu disse que queria fazer um vídeo curto, mas só que eu não consigo fazer vídeo curto, que eu me empolgo contando essas bagaças pra vocês. Desculpa, certo? Bem, finalizamos por aqui e a gente se vê na próxima. Pessoal do mundo, valeu!